Vamos iniciar nossa reunião de hoje para fazermos o fechamento do grupo Growing. Você que está ao vivo, você que vai assistir essa reunião gravada posteriormente, nós ficamos muito contentes por todo esse período que passamos juntos. Usamos o mês de dezembro como um mês de preparação para trabalharmos o nosso espírito, nossa mente e nosso corpo, para realmente entrarmos em 2025 preparados para tudo que nós sabemos que virá, né? Tanto de coisas boas, tanto também de desafios que podem acontecer no ano de 2025, mas sabemos que trabalhando corpo, mente e espírito, a gente consegue passar por tudo de forma mais leve. Então, muito obrigada para todos que acompanharam a gente aqui e estamos muito animados para o encerramento do Grupo Growing. Hoje nós temos alguns desafios ainda para esses 3 últimos dias aí do mês, né? Hoje nós estamos no dia 29, então nós vamos dar aquele sprint final agora em energia, em foco, para realmente nos prepararmos para 2025. Vou apresentar para vocês aqui quais serão os desafios que nós teremos para essa próxima semana, a semana 5 do Grupo Growing. Então, aqui, né, vocês vão marcar, assim como tem marcado todas as semanas, a respeito de cada desafio. O encontro online, dessa vez 9h30, né, porque era um tema mais sucinta. Hoje nós teremos também a palestra do Saulo Fonte Boa, às 10 horas da manhã. Teremos o encerramento do livro de Mateus. Hoje é o último capítulo, capítulo 28, para a gente concluir a leitura do livro. E vamos trazer novas metas aqui para vocês, que é a construção de um quadro de visualizações do que você visualiza como metas e sonhos para o ano de 2025. Aqui nós temos, então, alguns desafios, né, que o pastor César vai estar explicando sobre eles, que é continuar a leitura da Bíblia, a oração 2 vezes ao dia, né, os louvores, o jejum. O meu desafio também, que permanece para vocês buscarem aprimorar durante todo o ano de 2025, que é a escala 6 por 1 do doce. 6 dias sem doce, escolher um dia especial para consumo. E também aqui o quadro de visualizações. Então, dando a palavra para o pastor César, falar a respeito aqui, né, do quadro que nós temos para continuar marcando as leituras, né? Vocês já conseguem concluir aqui o livro de Mateus. E qual é a sua sugestão, César, para que as pessoas continuem a leitura da Bíblia? Pois bem, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. É com alegria que a gente se encontra aqui esta manhã, dando continuidade a esse projeto, que é o Projeto Growing, né? É, a minha sugestão, quero aqui estar incentivando a todos a continuar a leitura bíblica. Hoje a gente encerra aí o livro de Mateus, são 28 capítulos, e glória a Deus por isso. Até parabenizei a Ana Bárbara pelo quadro que ela nos trouxe. Parece que está salvo em PDF, não está no grupo, Ana Bárbara? Sim, está salvo para poder imprimir. Isso. Então aí você vai ter acesso a ele, você pode estar imprimindo. Está lá no grupo, WhatsApp. Imprima ele, tá? De repente você coloque ele na sua geladeira, ou você coloque ele pregado no seu guarda-roupa, ou até mesmo dentro da Bíblia, mas tem acesso com ele imprimido, você fazendo a impressão dele. E aí, para aqueles que leram o Evangelho de Mateus ao longo desse mês, são 28 capítulos, você vai observar aí, você vai marcar um X em todos eles, em todos os capítulos, concluindo. A Ana Bárbara está até de parabéns, né, que ela, além de ler o livro de Mateus, ela está lendo, fazendo uma junção aí do Antigo Testamento com o Novo Testamento, e ela está até grifando com marca-texto. Muito bom. Isso aí é organização. Isso aí nos ajuda no nosso ato disciplinar, né? É,
Eu sugiro que a gente continue lendo o Novo Testamento. Depois a gente volta lá no Antigo Testamento, a gente vai ter uma compreensão quem é Cristo, o que ele fez, tendo em vista que o Novo Testamento ele também ele comenta um pouco sobre o Antigo Testamento. Isso vai nos dar curiosidade de nós estarmos lendo o Antigo Testamento. E a gente continuar lendo o Novo Testamento no Evangelho de Marcos. Então a gente leu Mateus, a gente pode dar sequência lendo Marcos, depois em Lucas, João, né? E depois que assim terminar os evangelhos, vem o livro de Atos, Romanos. Então, na hora que você chegar no 26º livro, que é o livro que é as cartas de João, tem Judas, aí você vai voltar para o Antigo Testamento. Aí você dá início lendo o livro de Gênesis, que a palavra Gênesis significa princípio. Aí você vai entender como todas as coisas foram criadas, que esse grande arquiteto do universo que é o nosso Deus. Você vai ter um entendimento. E ali vai falar sobre a história dos patriarcas, da lei, a lei mosaica, o povo de Israel, o povo judeu, a promessa de Cristo, que vai abranger a toda a humanidade, mas deu princípio ao povo judeu. Então, é muito bom. Então, eu vos incentivo aí, tá imprimindo o quadro de leitura e cada capítulo que você lê de cada livro, você marcar um xizinho para você ir acompanhando. E é bom, né? Você lê, aí depois você vai lá e marca o xizinho, é aquela sensação de dever cumprido, eu fiz. Isso faz parte. E já com esse ensejo, com essa oportunidade, eu vos incentivo também a continuar na oração, né? Não só lendo a palavra de Deus, que é muito importante, nós conhecemos a Deus pelas Escrituras, mas também é ter relacionamento com Deus, é aproximar-se a Deus com a oração. E a gente também falou ao longo do desafio sobre o jejum, explicou aí como que deve ser feito, fazendo uma diferença entre um jejum que é o bem-estar físico e também o jejum espiritual. Tem o jejum intermitente, né, que é questão de saúde, mas tem o jejum espiritual. E nós explicamos como ele deve ser feito para atingir o propósito de uma forma bíblica para que Deus venha receber e que nós venhamos a ter benefício dele. E também o louvor. Então, leitura da Bíblia, no mínimo aí um capítulo por dia, a oração 2 vezes ao dia, ao acordar, ao deitar, você antes de dormir você ora, o jejum, assim como possível, tanto que Jesus ele não estipula dias, né? Ele vai falar assim, e quando jejuares, porque é individual de cada pessoa quando ela puder e tiver como ali encaixar no seu dia a dia. E também o louvor. A gente comentou o louvor semana passada, como ele é benéfico, como ele é salutar para a nossa vida espiritual, como ele nos anima, nos renova. E a gente deu até a sugestão de 2 louvores por dia. Então, para a gente lutar para 2025, a gente habituar com essas ferramentas que nós temos em mãos, para nós termos uma vida espiritual sadia. E lembrando que ainda a gente não terminou o dezembro, né? Até dia 31 para dia 1º ainda tem alguns dias ainda. Vamos aí continuar no propósito e no mais que Deus nos abençoe e que em 2025 venhamos a chegar ao final de 2025, assim permitindo Deus, ingressando em 2026, com hábito. A gente habituou a orar, a ler a palavra, sempre quando possível jejuar e também ouvindo louvores. Não tem como dar errado. Tem todos esses ingredientes aí para nossa vida espiritual ser uma benção. É Maravilha, isso, Ana César. Bárbara. Muito obrigada. E, gente, cada um no seu tempo, né? Eu venho concluindo aqui o meu quadro, mas tem 2 anos e 3 meses, né? Então, não pense que vai ser uma leitura rápida, que seja uma leitura de qualidade. Agora, eu vou apresentar também o desafio que nós teremos para essa semana, que é a construção do quadro de visualizações. A Miriam usa bastante essa ferramenta, né, no seu consultório.
Você pode explicar um pouquinho sobre o quadro, Miriam? Posso sim. O quadro de visualizações, ele é para que a gente possa realmente visualizar aquilo que a gente deseja conquistar como objetivo no ano de 2025. E eu e a Ana estava até conversando um pouquinho mais cedo, a questão não é só ter o quadro e ficar vendo ele todos os dias, né? Seja no telefone, seja impresso, seja no computador, é ter o quadro e se perguntar o porquê que eu quero realizar aquilo e quais são as estratégias que eu vou usar para chegar nesse objetivo. E aí tem várias dicas que a gente pode colocar, várias áreas que a gente pode acrescentar no quadro, desde saúde, comprar um carro, comprar uma casa, fazer uma viagem. Mas sempre que vocês forem fazer um quadro de visualizações, é importante você se perguntar: por que que eu quero isso? Qual que é o objetivo, na minha vida de conquistar isso aqui para mim? Por que que eu quero me tornar essa pessoa? Por que que eu quero comprar isso? Quero realizar dessa forma? E deixar esse quadro à mostra todos os dias vai te fazer lembrar que você tem aquele compromisso primeiro com você e te desafiar a utilizar ferramentas para fazer com que aquilo de fato aconteça. E acredito que a Ana vai contar um pouquinho do testemunho dela, né, do quadro. A gente não vai se estender tanto por causa da próxima palestra, mas a dica aqui do quadro de visualizações é: tira um tempo de reflexão de como foi o seu ano de 2024, tudo que você realizou e que você gostou e quer levar para o ano de 2025, e aquilo que você não realizou, mas gostaria de fazer no novo ano. Coloque separado ali num tempo bem reflexivo, né, de qual é a pessoa que você quer se tornar, quais são as metas que você quer bater para o novo ano. Procure fotos no Pinterest, no próprio Google mesmo. Junte essas fotos, leva lá para o Canva, faz um bom quadro de visualizações e imprima. Coloque ele no telefone, coloque num lugar em que você possa ver com frequência, na geladeira, como o pastor César mesmo indicou. E toda vez que você olhar para aquele quadro, você se lembre que você tem um compromisso em 2025 com você. E sempre intercalho quais são as ferramentas que eu vou utilizar para fazer com que essas metas realmente se realizem e concretizem no novo ano. E a Ana vai contar um pouquinho como que foi o quadro de visualizações dela de 2024, porque você bateu um check, né, Ana? Fez tudo, Foi tudo que estava incrível. proposto. O quadro de visualizações, eu tenho vários testemunhos de pessoas também que fizeram, né? Até a Marielle Cordeiro está aqui com a gente. Ela tinha colocado no quadro de visualizações dela a transição de carreira, né? E ela chegou à conclusão. Eu coloco todos os anos, gente. Eu uso esse mês de dezembro para fazer um mês de preparação, realmente para intensificar a aproximação de Deus para poder entregar realmente o ano de 2025 ao Senhor, porque sabemos que é Ele que permite a gente viver experiências e coloco todos os projetos e sonhos, né? Esse dezembro eu já até fiz o meu próximo quadro, né? Para gente, para continuar focada. Mas o meu quadro de visualizações do ano passado e ele saiu de uma maneira incrível, incrível. Porque eu coloquei coisas que não dependiam de mim, era realmente dependia da vontade de Deus. Então, era um sonho meu poder falar inglês, de concluir meus estudos em inglês e conseguir realmente desenvolver isso. E eu coloquei que eu queria uma experiência internacional para concluir isso para conseguir otimizar o inglês. E eu queria 100% gratuito. Eu não queria desembolsar um valor tão alto, porque é muito caro. E não estou numa fase de vida que eu poderia estar direcionando dinheiro a isso. E aí eu pedi ao Senhor uma experiência gratuita. E eu coloquei aqui no meu quadro de visualizações para que todos os dias eu lembrasse do que eu queria, né? Porque muitas vezes a gente não sabe o que quer, né? Então, cada hora tá mudando ali de foco, de objetivo e nunca vai concluir se a gente não sabe o que a gente quer. Então, eu queria exatamente isso e eu fui colocando como propósito de oração e Deus ele foi direcionando oportunidades. Então, eu lembro que um dia eu estava correndo na rua e apareceu uma notificação no meu reloginho. Trabalho com futebol nos Estados Unidos, né? Notificação de Instagram, de patrocinado. E aí, opa, trabalhe nos Estados Unidos e com futebol, que era uma área que eu já tinha experiência.
E aí eu fui e abri, vi como que era, e aí era eu no meio de uma multidão de pessoas que estava ali tentando também essa oportunidade de trabalho. E eu coloco, gente, esse quadro de visualizações porque é algo que dói, gente. Não é fácil. É um certo peso nas nossas costas, a carga do nosso objetivo, e a gente tem que saber o propósito que a gente tem para que a gente não desista, porque não foi fácil o curso que eu fiz, não foi fácil a busca, né, por ser aprovada, porque eu não simplesmente só fiz o curso. Eu busquei ser aprovada naquele curso, com todas as minhas forças, né, de conectar com pessoas, de continuar mandando mensagem, de aparecer mais, né, para que as pessoas se lembrassem de mim ao longo do processo seletivo. Então, isso foi tudo com também principal, né, o direcionamento de Deus, que ele me dava uns estalos sobre o que fazer, como falar, como proceder. Então, eu tive essa conclusão de um sonho que para mim era impossível e aconteceu, né? Eu lembro que a pessoa que me ligou para me chamar para esse intercâmbio, para falar da minha aprovação, ele disse que tinha apenas 10 vagas na região dele e que ele já tinha os 10 escolhidos, só que ele resolveu abrir uma vaga extra e me chamar. Então, eu fui a 11ª, não tinha uma vaga para mim, né? Então, foi uma conclusão de um grande sonho que eu tinha colocado no meu quadro de visualizações e que realmente ocorreu, né? Coloquei aqui também uma meta de corrida, consegui concluir ela 2 vezes esse ano, que foi difícil. Coloquei metas, né, sonhei com o consultório do Tiago também, que foi concluído pela graça do Senhor em novembro, né, desse ano. Entre várias outras metas aqui, deixei anexado até um boleto que eu acabei de pagar, que foi uma balança cara que eu comprei. Então, a gente precisa ter sonhos, ter metas e saber exatamente o que quer. E o quadro de visualizações, ele ajuda para quê? Que a gente tenha um propósito a lutar no ano de 2025, porque não é fácil. Quando a gente quer um objetivo, quer um sonho, exige esforço, muito esforço, e às vezes dói na carne, né, a conclusão daquele objetivo. Porém, quando a gente vê todos os dias aquele objetivo, eu coloco ele, meu quadro de visualizações, na capa de fundo do meu telefone, para toda vez que eu abrir o meu telefone, eu saber por que que tá doendo, por que que eu estou me esforçando. É por causa disso, né? É por causa desse objetivo em específico eu sei que vale a pena lutar por ele, porque muitas vezes, quando começa a primeira dificuldade, a primeira dor para a conclusão do objetivo, a gente já pensa, nem tá difícil demais, vou sair daqui, não vou fazer isso não, tá? Para que que eu estou me esforçando tanto? Tá bom aqui do jeito que eu tô, né? Então, o quadro de visualizações, ele é para isso, né? Eu lembro que também no ano de 2019, eu coloquei o carro que eu queria ter. 2019 não, perdão, foi em 2021. É, o carro que eu queria ter, o valor que eu queria pagar por aquele carro e a forma que eu queria pagar. E aí apareceu exatamente o carro que eu queria, no valor que eu estava disposta a pagar e na forma que eu queria pagar. Então, quando a gente tem um objetivo e atrai ali a presença do Senhor, não como uma forma de interesse, mas uma forma de glorificar o nome dele, ele vai trazendo estratégias, nos conectando com pessoas certas, né? Quando a gente tem essa busca intensa pelo Senhor. Então, por isso que eu trago o desafio Growing, porque para se preparar para o ano de 2025, você precisa trabalhar a sua mente, ter uma mentalidade forte, cultivar os hábitos que a Miriam trouxe aqui ao longo do desafio, porque isso vai te deixar preparado para lidar com diversas situações, para desfrutar do seu dia, trazer os desafios espirituais que o César colocou aqui, porque se você luta somente por objetivos, lá no fim da sua vida, se você fez tudo por você para engrandecer o seu ego, você vai estar de frente para o Criador
lá no final da sua vida, e ele vai pesar na balança as suas obras, o que que foi para engrandecer o nome dele e o que que foi exatamente somente pelo ego, né? Então, nós devemos correr atrás de objetivos com certeza, porém a gente tem que ter o motivo certo. Eu estava lendo um livro e também assistindo uns vídeos de um coach, que ele é uma pessoa extremamente focada. Ele chegou a correr 200 quilômetros com os pés quebrados, né? Aí eu vi aquela loucura, né? Como que essa pessoa pode ser tão focada? Porém, quando nós pesamos o esforço e qual é o objetivo, o propósito desse esforço, a gente precisa saber exatamente o que que é eterno e o que que é somente aqui nessa terra. Então, muitas vezes a gente se esforça muito por objetivos que eles vão simplesmente passar, né? Uma medalha que as traças ali vão corroer, né? Vai ficar aqui nessa terra. Mas tem objetivos que vai abençoar outras pessoas, que vão levantar novas pessoas, mais pessoas e que engrandece o nome do Senhor e que lá no final isso vai ser eterno, vai ter uma premiação eterna por isso. Né? Não digo premiação de querer ganhar algo de Deus, né? Não é assim, mas é saber que tudo aqui nessa terra é passageiro, tudo. Só que pessoas são eternas. Pessoas, elas são criadas para a eternidade, que pode ser na presença do Senhor, essa eternidade, ou fora da presença do Senhor. Então, quando a gente investe o nosso tempo para levantar novas pessoas, para levar pessoas ao conhecimento da verdade, levar pessoas para essa aproximação de Deus, mostrar pessoas que elas conseguem, né, ter objetivos claros de vida, que elas podem conquistar e levantar, né? Às vezes está vivendo em uma depressão e não tem expectativa nenhuma de futuro e mostrar um futuro para essa pessoa, você transformou a eternidade daquela pessoa. Então, coloque seus objetivos, coloque as suas metas para o ano de 2025, mas pese na balança o que que realmente vale a pena todo o nosso esforço. Porque é como eu disse, né? Muitas vezes dói na carne a gente concluir uma meta, concluir um objetivo, porém, quando a gente tem um propósito forte, a gente consegue sustentar e ser constante naquela luta e busca. Me delonguei demais nas palavras, né? Mas é algo que eu queria reforçar com vocês, realmente, de ter propósito. Eu trabalhando como nutricionista, eu vejo exatamente as pessoas que elas conseguem concluir os objetivos e as pessoas que não conseguem concluir os objetivos quando elas vêm ao consultório. Muitas vezes, as pessoas que não conseguem concluir é que não colocou a prioridade máxima naquele propósito que ela tem. Ou então o propósito não é tão forte a ponto de conseguir recusar algumas vontades momentâneas e passageiras que acabam ocorrendo, né? Então, muitas vezes, se você coloca aqui no seu quadro de visualizações, quero comprar um carro, mas aí toda a oportunidade de desviar aquele dinheiro que você está guardando para o carro, você acabar gastando, né, em viagens, em lazer, você não vai conseguir colocar, ter a conclusão da compra do carro no final. Porém, quando você aprende a dizer não e selecionar onde vai estar o seu investimento, no final você vai conseguir comprar aquele carro. Assim como a Marielle Cordeiro também falou, né, na palestra dela, sobre propósito forte, ter essa meta temporal, né? Então, a gente precisa saber dizer não. Assim como eu falo com meus pacientes que querem, às vezes, ter uma redução de gordura corporal, que precisa aprender a exercitar a palavra não para tudo que foge do objetivo dela, né? Saber com certeza desfrutar de alguns momentos, mas saber os momentos que precisa falar a palavra não, né? Então, é esse ponto sobre o quadro de visualizações que eu queria compartilhar, né? Esse testemunho com você sobre o que
conseguir concluir, né, como objetivos no ano de 2024, que Deus permitiu, né, que eu concluísse. E então, sobre nossos objetivos aqui com o Grupo Growing para essa semana, é a gente intensificar os hábitos. Vocês vão escrever de todos os hábitos que nós colocamos aqui no desafio Growing, os que você vai sustentar na sua rotina. Então, escrever sua rotina com os hábitos passados no Growing para você manter no seu dia a dia. Então, pegar de todos os hábitos da nutrição que eu passei, quais são aqueles que você realmente consegue estar sustentando, né? A gente colocou hábitos de controle sobre o doce, o consumo adequado de água, o consumo de anti-inflamatórios todos os dias. Então, de todos esses, né, escrever na sua rotina os que você realmente deseja estar colocando no seu dia a dia, que todos, com certeza, a junção de todos é muito bom para a sua saúde dos hábitos, né, que a Miriam trouxe para nós, né, que foi excelentíssimos, né, Miriam, com a higiene do sono, a desconexão com o digital, o tempo de meditação, escrever na sua rotina, né, qual o momento que você, do seu dia a dia, que você vai sustentar aqueles hábitos, se você consegue encaixar todos para fazer todas as semanas, ou se você vai colocar um dia específico, né, para fazer algum hábito específico, como de meditação, descanso com hobbies e etc. E também os hábitos que o pastor César trouxe para nós, né, o hábito tanto oração e leitura da palavra, é como ele disse a respeito do pássaro, né? Se o pássaro quer voar, ele precisa das duas asas dele, que é oração e leitura. O pássaro que, vamos brincar aqui, né? Que o pássaro, então, que não ora e não lê a Bíblia, ele não voa, vai ficar no chão, né? Então, manter esses hábitos que ele passou de oração e leitura da Bíblia e avaliar também na sua semana, no seu mês, hábitos de jejum que ele também passou, e momentos de louvor, né? Então, foi um grande prazer para mim poder passar e desfrutar esse tempo com vocês todos que estão aqui no grupo, os que estão assistindo online posteriormente. Que vocês consigam, né, ter o seu ano de 2025 com objetivos concluídos, usar todas essas ferramentas e tudo que nós passamos aqui no grupo Growing para vocês alavancarem o ano de vocês. E em 2 minutinhos nós teremos aqui um convidado mais que especial, o Saulo Jorge Fonteboa. Já fala no sobrenome dele, né? Fonteboa. A gente poder aprender mais com ele. É um privilégio tê-lo aqui, Saulo, para a gente poder tanto crescer junto com você nas suas experiências profissionais, um grande empresário, muito bem alinhado com o propósito de saúde, e também, né, aprender como que o exercício físico ele pode auxiliar na nossa saúde integral, né, de corpo, mente e espírito. É aqui a palestra que ele vai estar trazendo para nós às 10 horas. Então, vocês têm 2 minutinhos, gente, para ir pegar uma água rapidinho, que nós já vamos iniciar às 10 horas em ponto a palestra do Saulo, tá bom, gente? Então, 2 minutinhos, agora é só um minutinho, então corre para pegar a água e já iniciaremos. Só aguardando o pessoal entrar. Saulo, seja bem-vindo, a gente está